Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição para o livro de Salmos, para o capítulo 36. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente da tua delícia lhe dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça ao reto de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão do ímpio. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos, e já não podem levantar-se. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo de capítulo 36 vai ter por título Malícia Humana e a Benignidade Divina. João Calvino vai dizer que o salmista estava compondo esse salmo, ele passava por aflições ainda, ele passava por perseguições, mas ele vai dizer como é que esses homens, o que esses homens desejavam para ele, e como é que esses homens pensavam, como é que eles agiam, os maliciosos. Mas para que não fique contaminado apenas falando do lado mal da vida, que são os maus e os perversos, ele também vai falar sobre a benignidade divina, vai falar como o Senhor Deus se preocupa e o Senhor Deus prospera os que o amam. Então leiamos para poder compreendermos. No versículo de 1 a 4, ele fala assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, e abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém caminho do que não é bom, e não se desapega ao mal. Quando Davi vai dizer, há no coração do ímpio, a gente vai observar no subtítulo desses salmos, que é assim, o mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor. Davi vai se colocar como servo do Senhor no Salmo 36 e no Salmo 18. E quando ele se coloca como servo do Senhor, é como se ele dissesse que há no coração do ímpio é o que não há no coração dele. Porque como ele obedece ao Senhor, o Senhor Deus mostra para ele o que é certo, o que é errado, ele obedece e vai na íntegra, e quando ele peca, ele se arrepende, e o Senhor Deus mostra as consequências do pecado, o Senhor Deus o corrige, ele vai dizer que há no coração do ímpio, o impiedoso, a pessoa que ela não tem misericórdia, não tem compaixão, a voz da transgressão. A voz da transgressão é aquela voz que é contra todas as leis, é contra toda a ética, toda a moral, todo o respeito, todos os valores. É a voz que diz que tem que ser contra toda essa forma com que o ser humano se reúne. Então, o que Davi está dizendo é que os ímpios que estão lá em Israel, que são contra eles, que são os religiosos, que são aqueles assessores do rei, esses homens, para atingir os seus ímpetos, suas vontades, seus desejos, eles vão escutar a voz da transgressão no seu coração. Eles não vão querer saber do que é reto, do que é justo, do que é perfeito. Porque se eles assim fizessem, iriam ter respeito ao Senhor Deus. Mas como ele não age assim, o texto vai dizer, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não respeitam, não consideram a Deus. Porque a transgressão, que é essa forma de quebrar a justiça, o lisonjeia seus olhos, ele diz que
a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Essa transgressão, ela vai trazer aos olhos dos ímpios que a iniquidade dele, ou seja, a falta de equidade, a falta de justiça dele não há de ser descoberta e nem detestada, que ele pode continuar assim, que as pessoas não vão perceber isso que ele está fazendo. Que se ele não agir assim dessa forma, ele não vai chegar mais rápido a atingir os seus propósitos terrenos. Ele vai dizer: as palavras de sua boca são malícia e dolo, onde quando eles falam com a intenção, eles falam com meias palavras, com a intenção de subverter a verdade, com a intenção de fazer com que a verdade não venha à tona. Eles falam com malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Quando ele fala abjurou o discernimento, eles abriram mão do certo e do errado e a prática do bem. Então esses homens, eles não querem saber de certo e errado. Eles querem saber de chegar lá de qualquer jeito. Então por isso que eles queriam matar Davi. Embora ele soubesse que Samuel tinha ungido Davi, embora soubesse que Davi tinha derrotado Golias, embora soubesse que o Espírito de Deus estava com Davi, eles não queriam saber disso. Eles queriam saber da prosperidade deles, na sua religiosidade ou na sua assessoria do rei Saul. Então, ele vai dizer no versículo 4, no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, e não se desapega do mal. Quando eles vão dormir, eles ficam maquinando qual será o próximo passo que eles vão dar. Detém-se em caminho que não é bom, eles não pensam em paz. O coração deles está cheio de guerra. Aqui, a finalidade deles, nesse momento, é jogar um contra o outro, com meias palavras para lá, meias palavras para cá, e cria desse jeito o caos, e no caos ele se mantém. Porque ele, como diz aqui o texto, não se desapega do mal. Ele cria o caos porque ele ama o caos, e é no caos que eles sobrevivem, é no caos com que eles crescem. Eles criam a desordem para poder se ordenar. Esses são os ímpios. Nós vamos observar que Friedrich Nietzsche, um alemão do século XIX, ele vai dizer assim: trate seus amigos como possíveis inimigos e trate seus inimigos como possíveis amigos, porque se o seu amigo souber de tudo que você faz, de tudo que você pensa, o dia que virá seu inimigo vai ser o seu pior inimigo e vai ter um ponto fraco em você. E se seu inimigo, um dia você for expulso pelo seu amigo, for morar nos campos dos inimigos, você vai poder ser recebido e vai poder trabalhar para eles. Quando Friedrich Nietzsche disse isso, a súmula dele é dizer: use-os. Use-o tanto amigo como inimigo. Porque, conforme Maquiavel do século XV, Nicolau Maquiavel vai dizer: porque o fim justifica os meios. Então, tudo que você fizer para ter o que quer, pode fazer de qualquer jeito, portanto que tenha o que você quer. É isso aqui que Davi está questionando, que esses homens não agiam pela legalidade, pela moralidade, pela ética, pelo respeito, porque queriam chegar de qualquer forma a atingir seus objetivos, nem que seja matando o ímpio, o justo. Porque não interessava para ele quem era justo e quem não era justo, mas interessava usar as pessoas. No versículo 5, Davi já vai dizendo, no momento onde ele já observou toda a crueldade do ímpio, ele vai olhar para o céu, vai dar uma puxada e vai dizer: Senhor, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Ó Deus, a tua benignidade, o teu favor, chega até os céus, Senhor. Não só o teu favor, como a tua fidelidade vai até as nuvens. O Senhor é fiel consigo mesmo, Senhor, e a tua benignidade até os céus. A tua justiça é como as montanhas de Deus. A figura que ele coloca as montanhas de Deus é como se fosse uma rocha grande, onde é inabalável. A justiça de Deus não tem como contestar a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma justiça eterna, é uma rocha, é uma montanha. E ele fala: e os teus juízos como um abismo profundo. Nesse momento, ele fala que quando o Senhor Deus está julgando,
ele consegue entrar, ele entra nos recônditos mais escondidos da alma, onde ele julga, ele favorece e beneficia quem ele quer na hora que ele mais entender, segundo o santo consentimento da sua vontade. Como ele é soberano, ele concede favor aos homens, concede misericórdia aos homens, dentro da observação que ele faz nos íntimos dos homens. Porque quando ele fala aqui nesse momento, como um abismo profundo os teus juízos, o Senhor Deus faz o julgamento dos homens dentro do seu santo conselho, onde os homens não têm capacidade de entender por que está acontecendo aquele fato com ele, por que estão passando por aquilo outro, mas que o Senhor Deus está julgando, que o Senhor Deus está provando, que o Senhor Deus está capacitando, está dentro da sua santa vontade. Então os meios que Deus usa para julgar os homens, os meios que Deus usa para poder corrigir os seus, fazem parte do juízo do Senhor. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Davi vai dizer nesse momento que esse juízo secreto de Deus, pela qual é inconcebível, porque fica no mais profundo dos abismos, os abismos de Deus, ele mantém todos os animais sob a sua santa vontade. Ele mantém toda a terra, ele mantém todo o universo dentro de sua santa vontade. Tudo ele governa. E se ele é capaz de fazer com que os animais tenham seus alimentos, com que os pássaros tenham sempre seus alimentos, por que o Senhor também não agiria da mesma forma com os seres humanos, que ele ama muito, que são criações que têm imagem e semelhança dele? Davi está dizendo que nesse momento, Deus, no seu santo juízo, Deus, na sua forma mais escondida, ele trata de forma ímpar cada ser humano, de forma singular cada pessoa. Por isso que ele fala, como é esse Deus? Ele fala, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus e até a nuvem a tua fidelidade. No versículo 8 ele fala, fartam-se. No versículo 7 ainda, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Como é preciosa. Nesse momento, Davi exclama ao Senhor, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Aqui, a partir do versículo 5, ele começa a falar da benignidade divina. Ele fala, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Por isso os homens confiam no Senhor, porque sabem que a tua justiça, Deus, é como uma rocha, e os teus juízos são muito profundos. Não tem quem possa, nesse momento, fazer com que o homem seja acusado diante do Senhor e o Senhor escute aquilo e leve a termo, porque o Senhor é o juiz perfeito. O Senhor sabe quando o homem está errado, quando o homem está certo, independente que alguém o acuse ou não acuse, Senhor. No versículo 8 ele fala, fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. O Senhor, nesse momento, ele farta-se, ele não deixa que falte, fartam. E quando ele fala, fartam-se da abundância de tua casa, e nas torrentes das tuas delícias lhe dá de beber, ele diz que nesse momento o Senhor Deus, ele é fiel para os seus servos. E se por acaso alguns servos nesse momento não têm o que beber, não têm o que comer, se ele for servo do Senhor, ele tem o que comer, tem o que beber, porque ele sabe até onde o Senhor está tratando, está preparando, até onde o Senhor está preservando a sua vida. E o que o Senhor Deus quer com que aquela falta de alimento venha fazer com que ele sofra, ou então que ele seja corrigido. Mas que o Senhor Deus, ele é o Deus que a sua benignidade chega até os céus e até as nuvens, a sua fidelidade e justiça, é aquele que fartas de abundância a tua casa, e na torrente da tua delícia lhe dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Quando ele fala nesse momento que o Senhor, ele prospecta, o Senhor, ele abastece, ele vai dizer, porque em ti, Senhor, está o manancial da vida. Em ti está a abundância deste mundo, Senhor. Onde o Senhor permite, onde o Senhor deseja, onde o Senhor age, conforme o Senhor quer disponibilizar o teu grande celeiro. Na tua luz, vemos a luz. Nesse momento, na tua luz, vemos a luz. Nós estamos observando que Davi está falando que quando o Senhor Deus se apresenta para os seus servos, quando o Senhor Deus se mostra que está provando, que está capacitando, naquele momento,
na luz de Deus, vemos uma luz, porque os homens estão sendo provados para que, ao passar por aquela circunstância, o Senhor Deus há de abençoá-lo e o Senhor Deus há de regozijar-se com ele. Onde que, por mais que os homens sejam perseguidos nas trevas, por mais que os homens sejam esgotados, naquele momento ali, o Senhor Deus apresenta a sua luz, dizendo que o Senhor é o seu amparo, é o seu forte castelo. Na tua luz, Senhor, na tua luz vemos a luz, onde é a luz da certeza, onde é a luz da prosperidade, é a luz do amor. Então ele diz no versículo 10, continua, Davi não fala que traga, ele continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Continua, Senhor, a tua benignidade aos que te conhecem. Davi nesse momento fala que é necessário que os homens conheçam a Deus para pedir que o Senhor seja benigno com eles. Conheçam a Deus. E para conhecer a Deus, ele vai dizer que nós vimos no primeiro caso, nós não temos que ter coração de ímpio. Nós não temos que escutar a voz da transgressão, porque do contrário o Senhor Deus irá nos castigar e nos corrigir, como os filhos que Ele mais ama. E que se por acaso nós não estamos sendo corrigidos por pecado que cometemos, nós estamos sendo preparados para servi-lo. Então o Senhor Deus, Ele usa os ímpios para fustigar e Satanás para incomodar os eleitos na hora que está corrigindo, como também na hora de castigá-los. Porque o Senhor Deus é que é o soberano. E Ele sabe o que faz, como nós vimos aqui no versículo 6, ele fala, como um abismo profundo. Os teus juízos são como um abismo profundo. Mas no versículo 11 ele vai fazer uma oração. Ele vai dizer assim, não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Davi está pedindo, Senhor, não me deixe cair na mão desses homens. Me livra-me do mal, porque não me calque o pé desses insolentes, Senhor Deus. Nem me repila a mão dos ímpios, desses homens que são impiedosos, desses homens que são aversos ao Senhor. Eles não te amam, Senhor. Esses homens só pensam neles, só pensam na sua prospecção financeira, só pensam na sua prospecção, Senhor Deus, de crescimento, de vantagens pessoais. Então não me calque o pé da insolência, que não chegue nos meus pés, e o pé da insolência que não me bata, que os homens nem com o pé nem com a mão eles venham me pegar, assim, me proteja, me livre desses homens. No versículo 12, para terminar, ele vai dizer, tombaram, os obreiros da iniquidade estão derruídos e já não podem levantar-se. Nesse momento Davi fala que eles tombaram, porque na verdade ele sabe que como eles são obreiros da iniquidade, não são obreiros da equidade, do amor, do respeito, são obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se, porque não tem como eles acreditarem que Deus os ama, até porque eles nunca amaram a Deus e nunca vão amar. Semelhante a Caim, quando Deus conversou com Caim, perguntando por Abel, ele disse, o que eu tenho a ver com Abel? Veja que Caim, na hora que o Senhor Deus conversa com ele, se fosse um eleito, essa pessoa ficaria de joelho, essa pessoa se sentiria amedrontada e apavorada porque o Senhor Deus se aproximou dele. Caim não, de pé ouviu, de pé ficou e falou com Deus como se Deus não fosse um Deus eterno e não fosse julgá-lo um dia. Então, quando ele fala tombar os obreiros da iniquidade, essa descendência de Caim, eles estão derruídos e já não podem levantar-se, não tem como eles levantar. Eles já caíram faz tempo. Há muito tempo, Senhor Deus, os filhos da impiedade, eles já caíram. Haverá um momento do seu santo juízo que vai apenas fechar o acontecimento final. Nós, no próximo episódio, no próximo bloco, nós iremos estudar o capítulo 37 dos Salmos, que tem por título Temporária a felicidade dos perversos. Ou seja, quanto tempo dura a felicidade dos perversos? Que Deus nos ajude
nos abençoe. Peço aos irmãos que inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber a notificação e deixe o seu like. Amém.